Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Paz e graça para você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Meu amigo e minha amiga, hoje eu vou deixar detalhes sobre a prisão de Pedro. Exatamente, Atos, capítulo 12. Meu amigo, essa mensagem é poderosa e muita gente já pregou em todo o Brasil. Mas eu vou deixar detalhes diferentes que ninguém nunca pregou na igreja, nem na faculdade. Detalhes que você não encontra nos livros, somente nos pergaminhos originais você pode encontrar esses detalhes que eu vou deixar para você. Então, meu amigo, pegue o papel e a caneta e vamos aprender juntos. Inclusive, amigão, esse é um canal novo, tá bom? Este canal é novo. Então já se inscreva aí, deixa o like. E vamos aprender sobre Pedro na prisão. É lógico que quando você for pregar, é necessário você fazer uma introdução. Lógico. Mas a introdução sobre essa história de Pedro, eu já fiz em outro vídeo, tá bom? Então, no outro vídeo, eu já fiz uma introdução, falando sobre o ano que Pedro ficou preso. Eu falei sobre a idade do apóstolo Pedro. Eu falei também o lugar onde a prisão estava localizada. Eu falei também, pessoal, sobre quanto tempo Pedro ficou preso. No outro vídeo, eu já deixei tudo isso. Quanto tempo Pedro ficou preso? Você tem que saber. Não é verdade? Outro detalhe. Pedro foi solto por um anjo. Qual o nome do anjo? Eu já deixei no outro vídeo. Entendeu? Por exemplo, Pedro foi solto da prisão. Quantos quilômetros Pedro andou da prisão até a casa da irmã Maria? Porque o anjo disse: Pedro, coloque os chinelos nos pés, porque tinha uma jornada para ele caminhar lá do presídio até a casa da irmã Maria, do norte de Jerusalém até o sul de Jerusalém, da cidade. Quantos quilômetros? Não sabe? Não sabe quantos quilômetros Pedro andou da prisão até a casa da irmã Maria em Atos 12? Meu amigo, se você não souber pregar esses detalhes, você vai pregar o que todo mundo pregou. Entendeu? Você vai repetir o que todo mundo repetiu. Então, você tem que aprender esses detalhes para pregar coisas novas lá na igreja. Porque tem muita gente na igreja que não quer ouvir uma mensagem repetida. Não é verdade? Tem muita gente que não quer ouvir a mesma coisa. Então, assim, você tem que pregar coisas novas. Até porque no outro vídeo eu falei que Jesus não pregava o que todo mundo pregava. Jesus pregava parábolas. Por isso que Jesus evoluiu, cresceu, somou, multiplicou. Jesus se destacou. Por quê? Pregava coisas novas. Todo mundo lá pregava o quê? Bíblia, Torá, Pentateuco. Os judeus lá, né? Fariseus, zelotes, essênios, herodianos, esquibras, pregavam o quê? Bíblia, 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 Bíblia. Aí Jesus veio pregar o quê? Parábola, parábola. Coisas novas, meu irmão, que ninguém nunca tinha pregado. E o pessoal lá chamava Jesus de herege. Tá bom? O pessoal lá chamava Jesus de herege, porque Jesus pregava coisas novas. Então, quando você for pregar coisas novas, muitos obreiros aí, que não estuda e não deixa os outros estudar, vai te chamar de herege. Entendeu? Mas não se preocupa não, meu irmão. Até Jesus foi chamado de herege. O pessoal lá de Israel diz que Jesus era endemoniado. Outros disseram que Jesus era samaritano, endemoniado, porque Jesus pregava coisas novas. Jesus não pregava só Bíblia, não. Jesus pregava Bíblia e história, parábolas. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Por isso, quando você for pregar, pregue coisas novas. E aqui no meu canal, você aprende coisas novas. Nesse canal, você aprende coisas novas para você pregar na igreja. Para calar a boca desses obreiros aí, que fica criticando do seu chamado. Às vezes também, o pastor quer te dar uma oportunidade para pregar. O pastor é bonzinho. O pastor quer te ajudar. Mas você prega aquilo que todo mundo pregou.
Então, meu amigo, aprenda bastante a palavra de Deus para você evoluir e crescer. Agora, pessoal, vamos falar sobre o apóstolo Pedro, não é verdade? Vamos estudar sobre o apóstolo Pedro. A Bíblia Sagrada diz em Atos 12 que o rei Herodes mandou matar Tiago à espada. Então, Tiago foi morto decapitado, arrancou a cabeça, né, de Tiago, igual João Batista, tá bom? A Bíblia não fala, mas a história fala. O texto ali em grego traz esse sentido. Herodes mandou degolar Tiago à espada. Olha aí, pessoal, para você pregar. Irmãos, Pedro ficou preso na cadeia por 7 dias. E nu. Pedro estava nu, sem veste, somente com a cirola. A cirola é aquela fralda que os judeus usam. A cirola, tá bom? Então Pedro ficou na prisão. Como que era a prisão? No outro vídeo eu já falei. Assista o outro vídeo. Tudo sobre a prisão está no outro vídeo em meus livros. Amigo, então, Pedro estava preso. E a Bíblia fala que a igreja orava por Pedro. Olha aí, pessoal, você vai pregar sobre orações. O poder da oração. Essa questão do poder da oração é muito forte. Só que tem o seguinte, Deus não levantou nenhum profeta na igreja para falar com o pessoal que estava orando. Entendeu? A igreja orava por Pedro. E Deus levantou profeta? Não. E naquele tempo tinha profetas? Tinha. Tanto masculino como feminino. Ali tinha um profeta Ágabo, que era poderoso. Não é verdade? Ali tinha as 4 filhas de Felipe. Felipe tinha 4 filhas profetisas. As meninas estavam orando lá por Pedro? Estava. Mas Deus usou as meninas lá? Não. Não usou, meu irmão. Era o silêncio de Deus. Você vai pregar sobre o silêncio. Às vezes Deus silencia. Às vezes Deus se cala. A igreja orava em peso por Pedro. Mas Deus não levantou profeta na igreja para dizer, eis que eu vou soltar meu filho. Não! É o silêncio de Deus. É o anonimato. Porque tem muita gente no anonimato. Ah, meu irmão, pregue sobre esse anonimato. Pregue sobre o anonimato. Que a igreja orava e Deus se calava cada vez mais. Então, você vai pregar sobre o anonimato, o silêncio de Deus. Quando o crente clama e Deus não atende, sabe? Deus se cala. É um período difícil, é um deserto, mas deserto é faculdade de cristão. A minha esposa, pastora Jacide Nóbrega Calheira, quando vai pregar, ela fala, deserto é faculdade de cristão. Cristão aprende no deserto. Entendeu? Então assim, meu irmão, a igreja orava por Pedro, mas Deus estava em silêncio. O Espírito Santo silenciou, Jesus silenciou, os anjos silenciaram, porque era momento de prova, momento de Deus provar a fé dos irmãos. Mas a Bíblia diz que os irmãos oravam, Deus se calou e os irmãos continuavam orando. Sabe aquele irmão de rocha? Sabe aquela irmã de rocha? Aquela irmã de oração? Você conhece aquela irmã que quanto mais o vento sopra, mais ela ora? Você conhece aquele irmão que quanto mais o vento sopra, mais ele ora? Assim era a igreja de Jerusalém. Prega sobre isso. Outro detalhe que você pode pregar. O diabo tocou em Tiago e em Pedro. Por quê? Porque Tiago e Pedro eram as 2 colunas principais. Então, o pessoal lá de Jerusalém confiava muito em Tiago e em Pedro. Tiago e Pedro, Tiago e Pedro. Quem é maior? Tiago e Pedro. Quem é o poderoso? Tiago e Pedro. Quem é o maior pastor? Tiago e Pedro. Aí Jesus falou, eu vou permitir a morte de Tiago. Sabe quando você acha que a tua liderança já tem o controle de tudo? Aí Deus fala, eu vou tirar a liderança para a minha igreja passar a orar. Às vezes a liderança cai, mas não é para você desistir. Porque tem gente que quando o pastor morre, se escandaliza. Cadê Deus? Onde está Deus? Não é verdade? Que Deus é esse?
Por que que o Senhor permitiu? Mas Deus, meu irmão, deixa algumas coisas acontecerem para você se desprender da liderança. Você tem que andar com as suas próprias... Porque tem algumas pessoas que quando o dente dói, já liga lá para o pastor. Pastor, o meu dente está doendo. Sabe? Você tem que aprender a ir na farmácia, comprar remédio. Você tem que aprender a cuidar de você. Deus quer te amadurecer. E aí quando você se apega muito a Tiago e a Pedro, aí Deus permite a prova. Deus permite a prova. Tá bom? E quando a liderança acha também que é muito superior, aí Deus permite a prova. Tem muita liderança aí, né? Achando que é o bam. Aí Deus permite a morte. Permite a prisão. Sabe para quê? Para o líder buscar Deus. Para que o líder venha se regenerar. Então você vai pregar sobre isso. O diabo tocou na coluna da igreja. E por que que o diabo tocou? Porque Deus permitiu. E por que que Deus permitiu? Porque a igreja estava apegada à liderança, achando que a liderança era a maior de todas. Por que que Deus permitiu? Porque Pedro e Tiago já achavam, né, que eram intocáveis. A sombra de Pedro curava. Tiago fazia milagres dia e noite em Jerusalém. Aí Deus falou, chega, a minha igreja vai ter que andar com as próprias pernas. Parar de depender de liderança. Entendeu? Em certo sentido, você tem que andar com os seus próprios pés. Tem que ter um pastor? Lógico. Eu tenho um pastor sobre a minha vida. Entendeu? Eu não sou desigrejado. Eu sempre tive um pastor para acompanhar o meu ministério. Só que assim, eu tenho a minha vida particular. Eu não posso depender do meu pastor para tudo. Eu tenho que orar pelo meu pastor. Eu tenho que buscar pelo meu pastor. Eu tenho que interceder antes da prova. Antes da prova. Porque não adianta orar só depois da prova. Então a igreja começou a orar depois que a prova chegou. Tem gente que ora atrasado. Prega sobre isso, meu irmão. Prega sobre isso. Então assim, o que é que você vai pregar? Vai pregar que o diabo tocou na coluna da igreja. Você vai pregar que a igreja orava. A igreja orava. Quanto mais a prova apertava, quanto mais a chave apertava o parafuso, mais a igreja orava. Aí dobrou a oração, dia e noite. Dia e noite. Por 7 dias. Jejum, uma corrente, um relógio de oração, dia e noite. Em todo Israel. Entendeu? Mas a oração não tirou Pedro da prisão. O que é que a oração fez? A oração buscou o anjo no céu para tirar Pedro da prisão. Entendeu? A tua oração não pode ser direcionada a um problema. A tua oração tem que ser direcionada a Deus. Entendeu? Eu já vi pessoas orando e oravam o tempo todo falando o nome de capetas, demônios. São tantos demônios, 365 demônios. E ele sabia de cor e decorado o nome de todos os demônios. 2 horas de orações no monte, que eu gosto de monte, tá bom? 2 horas de orações no monte. 2 horas. E só falou o nome de Deus 2 ou 3 vezes. O resto, só o nome de demônios. Então, meu irmão, a tua oração tem que ser dedicada a Deus. E não focar somente o problema. Tem que aprender isso aí. Tem que aprender isso aí. Adoração a Deus. Buscar a Deus. E o problema vai ser resolvido. Você tem que parar de focar no problema e focar na missão, em Deus, na obra. E aí vai dar certo. A depressão vai embora, o anjo vai chegar. O anjo vai chegar para libertar Pedro, quando você se dedicar a Deus, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, Pedro estava na prisão e Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Olha, tem vários motivos. Eu deixei aqui 4 motivos pelos quais Pedro estava dormindo. E um dos motivos que eu vou deixar aqui para você é que Pedro estava cansado. Cansado, pessoal. Com fome. 7 dias preso, nu, dentro de uma cadeia subterrânea, debaixo de um monte. Um lugar úmido, frio, cheio de insetos. Pedro já estava doente. O frio dentro da cadeia chegava a 0 grau. Entendeu? Dentro da cadeia, um lugar úmido, em Israel.
Era muito frio ali. Então Pedro estava dormindo, meu irmão, sem roupa, cansado, anêmico, com fome, com sede. Tudo isso dentro de um buraco, dentro da caverna, dentro do monte, dentro do presídio. No outro vídeo eu falei tudo sobre isso. Aqui não adianta mais falar para o vídeo não ficar grande, entendeu? Mas tudo isso está no outro vídeo. E aí você vai perguntar, lógico, pastor Matusalém, onde o senhor encontra esse rascunho? Meu irmão, o rascunho é tirado dos meus livros. Esse rascunho aqui, esses rascunhos, são tirados dos meus livros. São dos meus livros que eu tiro essa pregação para você. Entendeu? No final do vídeo, eu vou mostrar os livros para você. Então, pessoal, Pedro dormia e o anjo chegou e tocou na quinta costela. Você já leu a Bíblia original? Porque a João Ferreira de Almeida fala que o anjo tocou em Pedro. A Bíblia mais original, se você pegar aí uma Bíblia aramaica, que é uma peshita, se você pegar uma Septuaginta, que é uma grega, se você pegar uma Bíblia latina ou romana, que é a Bíblia Vulgata, se você comprar uma Bíblia King James, se você comprar uma Bíblia de Jerusalém, ou um pergaminho antigo, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a história dizendo que o anjo chegou e com o dedo apontador tocou na quinta costela de Pedro. Por que na quinta costela? Por que na quinta costela? Porque foi a quinta costela que Deus arrancou de Adão para fazer Eva. Foi na quinta costela que o anjo tocou em Elias, quando estava depressivo, pedindo a morte, debaixo do pé de zimbro. Foi a quinta costela que o soldado romano, chamado Cássio, enfiou a lança no lado de Jesus. E foi na quinta costela que o anjo tocou na costela de Pedro. Entendeu? Então, essa questão da quinta costela, talvez você não conheça a história da quinta costela, mas em meus livros eu falo, e a história também fala, porque você não aprende isso em qualquer lugar. Então, assim, tem detalhes mais profundos, meu irmão e minha irmã, para a gente aprender. Então, vamos continuar aqui. O anjo chegou lá na cadeia e tocou na quinta costela do apóstolo Pedro. E aí, raiou uma luz. Uma luz se acendeu dentro da cadeia. Por quê? Por que que o anjo trouxe a luz? Qual que é o nome do anjo? Está no outro vídeo. Por que que o anjo trouxe a luz? Pessoal, porque Deus não trabalha no escuro. Prega sobre isso. Haja luz. Entendeu? Então eu vou apresentar aqui vários motivos. Deus não trabalha no escuro. A luz fala de reconhecimento facial. A luz fala de identidade profunda. Não vai dar para falar tudo aqui sobre a luz. Então o anjo disse para Pedro: Pedro, levanta. Olha aí, a primeira mensagem do anjo. Quantas mensagens do anjo tem? Não sabe? Não sabe quantas mensagens do anjo? Então, a primeira mensagem é: Pedro, levanta. Levanta. Porque não adianta, meu irmão, você tentar fazer a obra de Deus assentado. Entendeu? Tem que se levantar. E aí, meu irmão, eu vou falar sobre Pedro se levantando. E quando Pedro se levantou, o que aconteceu? As correntes caíram. Quando é que a corrente vai cair? Quando você se levantar. E aí o anjo disse: Pedro, coloca as sandálias nos pés. Ô, meu irmão, as sandálias. Porque Pedro ia viajar, sabe quantos quilômetros? Da cadeia até a casa da irmã Maria. Quantos quilômetros? Não sabe? No outro vídeo eu deixei. Como é que você vai andar descalço? Você sabia que tem muita gente andando descalço? Por isso que não vão longe? E o que é os chinelos? Pessoal, o chinelo é a proteção. Eu falo sobre isso. É a proteção. O evangelho, na Bíblia, o evangelho é símbolo de chinelos. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você já leu isso na Bíblia? O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala sobre isso. Calçai os pés
com a preparação do evangelho. Então Pedro tinha que sair, né, com o evangelho, sem desistir. Calça, Pedro, o evangelho. É o evangelho que vai te fortalecer os pés para não escorregar no tempo da chuva. Entendeu? Tudo isso, pessoal, aí tem detalhes maravilhosos, né? Porque aqui, esse detalhe dos chinelos é para a gente entender que quando Pedro ficou preso, era no tempo das chuvas temporãs. Então estava muito chovendo. E o anjo não queria que Pedro escorregasse nas ruas. Entendeu? Tem esses detalhes aí que você tem que estudar. Entendeu? Porque quando a Bíblia fala de chinelos, está falando já da chuva, do terreno escorregadio. É o cuidado de Deus. É o cuidado. Tudo isso. Então não vai dar para falar tudo aqui, porque é milhares de detalhes. São milhares, pessoal. Olha aqui quantos rascunhos eu tenho em mãos. Tudo cheio de detalhes. Né? Então assim, pessoal, é muito forte. Então as correntes caíram. Aí o anjo falou: Pedro, coloca o cinto. Calça frouxa, né? Calça frouxa. Coloca o cinto. Para que serve o cinto? Cinge lombos. Cingir lombos é colocar o cinto, pessoal. Para roupa, né? O vestido. O judeu não veste calça, veste vestidos. Então, tem que colocar o cinto para o vestido não impedir você caminhar. Isso é forte, hein? Porque tem muita gente que não consegue caminhar porque está cheio de vértices espirituais. É dom de profecia, é pregação, é dom de louvor, é dom do replé, é dom disso, é dom daquilo. Entendeu? Tá tão pesado que não consegue andar. Aí o anjo disse: Pedro, coloca o cinto. Guarda as tuas roupas. Fecha as tuas roupas. Porque senão você não consegue andar com esse vestido aí arrastando pelo chão, cheio de unção, né? Coloca, prende, amarra. Sabe? Posição, homem. Isso aqui, pessoal, é legal demais. Uma pregação desse nível aí. Tá? Tem que tomar cuidado. Porque aqui vai falar de quê? De calça frouxa, né? Muitos obreiros aí não tem o cinto. Para que serve o cinto? Para que serve o cinto? Para corrigir as crianças, por exemplo, né? Para que o pastor tem o cinto na igreja? Para corrigir os membros. Entendeu? E para que o pregador tem o cinto? Pessoal, para pregar a verdade. Para pregar a verdade. Então na Bíblia você sempre vai encontrar o cinto. Para que serve o cinto? João Batista usava o cinto. Para quê? Para falar a verdade. Raça de víboras. Entendeu? Então o cinto é o quê? A coragem do cristão. Não é frouxa as calças. É crente de verdade. Prega em qualquer lugar. Prega a verdade. Mas tem que tomar cuidado, tá bom? Porque se hoje você pregar a verdade, de repente, vai ser disciplinado. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Então, se você não pregar a verdade, você está em falha com Deus. Se você pregar a verdade, você pode ser expulso da igreja. Vão te tesourando, né? Vão te colocando de lado, porque você prega a verdade. É crente João Batista, é crente Elias. E quem é que suporta Elias? Quase ninguém, né? Os obreiros começam a puxar o teu tapete, falar mal de você. O pastor não te aceita mais. E aí? Como é que fica o teu ministério? Então tem muita gente aí que pregava a verdade. Hoje não prega mais, porque já se vendeu. Já se vendeu. Mas você vai pregar a verdade. Usa o cinto, Pedro. O anjo falou: coloca o cinto para a calça não cair na estrada. Fala a verdade, seja homem. Entendeu? Meu amigo, o anjo disse para Pedro: coloca o cinto. Isso aqui é legal. Coloca a capa. Meu irmão, a capa é o blaze. A capa é o paletó. A capa é a identidade de você como obreiro. Coloca a tua unção de obreiro, Pedro. Você não pode sair da cadeia cabisbaixo. O vento está passando. A prova está passando. Porque, segundo a história, Pedro estava deprimido. Já estava em depressão. Porque Herodes mandou matar Tiago. Então Pedro estava para baixo ali. Não é verdade? E aí o anjo falou: Pedro, vai sair, vai deixar a capa? Não, saia daqui como pastor, obreiro.
Porque dentro da cultura judaica, quando você deixava uma peça de roupa, estava dizendo, eu vou voltar. Isso é cultural, tá bom? E quando você levava tudo, estava deixando um recado. Eu não vou voltar mais aqui. Então, meu irmão, pegue tudo que você tem dessa prova e saia dessa prova. Pega a capa. E aí, pessoal, eu vou falar sobre o portão que se abriu. É muito forte. Aqui não dá para falar. Eu vou falar tudo sobre aquele portão, o tamanho do portão, o peso do portão. Como que aquele portão se abriu, como se fosse por um controle remoto, não é verdade? Ou por sensor de presença. O anjo chegou e o portão se abriu automaticamente. Entendeu? O portão se abriu automaticamente, como sensor de presença. Isso aqui, pessoal, é escatologia, né? O anjo estava lá atrás e já tinha o sensor de presença. Tipo assim, é muito bom. E aí Pedro foi para a casa de Maria. Eu falo tudo sobre a irmã Maria. Tudo. Quem era a irmã Maria? Quem era o esposo da irmã Maria? Quem era o filho da irmã Maria? Onde estava acontecendo as orações na casa da irmã Maria? Quem levantou aquela casa da irmã Maria? Quem construiu aquela casa da irmã Maria lá no Antigo Testamento? Eu vou falar tudo sobre Herodes, a idade, como que Herodes morreu, etc. e etc. Aqui não dá para falar tudo, pessoal. Tá bom? Eu vou falar também, pessoal, sobre a menina Rod. No livro. Tá bom? Eu vou falar tudo sobre a serva Rod. Tá bom? Então, pessoal, compre os 4 livros. Olha aqui, pessoal. Os 4, tá bom? Livro de Gênesis. A revelação completa. É maravilhoso. Esse foi o primeiro. O segundo livro. Livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Olha a espessura. Cada livro com mais de 700 páginas. O terceiro livro. A Olaria de Obreiros. E o quarto livro. O livro de ouro. Do pregador absoluto. A glória do conhecimento. O quarto livro. Esse quarto livro, eu estou aqui com a matriz, tá bom? Eu estou aqui com a matriz desse quarto livro. Maravilhoso, olha aqui. Quantas páginas? Olha como é lindo o livro. Preste atenção. Muito bonito. Então, pessoal, esse quarto livro está chegando para mim da editora em novembro agora, de 2022. Mês que vem. Novembro de 2022. Esse quarto livro, tá bom? Então você já pode comprar esses 4 livros. Já pode comprar. Porque esse quarto aqui está na pré-venda. E aqui na descrição tem o número do celular para você ligar e adquirir o livro. Tá bom? Escolha um dos 4, compre, ou compre os 4, porque são maravilhosos. Lembrando que todos esses detalhes, pessoal, estão nesses livros. Então vale a pena comprar coisas boas. Vale a pena. Principalmente você que quer crescer, se destacar, você que quer pregar lá na igreja. Se você não tiver conhecimento, como que você vai pregar? Hã? E às vezes, você compra 10 Bíblias, não tem esses detalhes. Já em meus livros tem tudo isso que eu falei e muito mais. Entendeu? Às vezes você compra um dicionário, não tem esses detalhes. Às vezes você faz uma faculdade, não aprende esses detalhes. Já com os livros, você tem tudo isso e muito mais. E os livros na promoção. Você manda uma mensagem e eu vou te vender os livros na promoção. Ou você pode entrar lá no Mercado Livre e comprar lá no Mercado Livre. Só que lá no Mercado Livre não está na promoção. Aqui está na promoção, tá bom? Mas aqui, olha, são livros maravilhosos. Esse canal é novo, se inscreva, deixe um like, curta, divulgue para mais alguém. Pessoal, muita gente precisa saber desses detalhes. Principalmente o teu amigo, a tua amiga, que você deseja tantas felicidades para ele, e ele quer crescer como pregador, mas não me conhece. Então, se você mandar esse vídeo para ele, ele vai assistir, vai aprender, vai comprar esses materiais, sabe? Olha a coisa linda, meu irmão. Eu estou te abençoando gratuitamente. E uma mão lavada, lava a outra. Eu te abençoo e você me abençoa.
Eu sempre falo, ninguém é bobo bastante que não tenha nada a ensinar, ou sábio bastante que não tenha nada a aprender. Eu sempre digo também o seguinte, que as pessoas que mais estudam são aquelas que mais crescerão. Tá entendendo? Então compre esse material para crescer, evoluir, somar, multiplicar, sabe? Se destacar no teu ministério eclesiástico, ministerial. Você precisa, meu irmão, de materiais como esses 4 livros. Então compre os 4, meu irmão. Livro de Gênesis, livro dos sermões, a Olaria de Obreiros e esse 4º livro, que é o livro de ouro, do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Compre esse material para você crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém, especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e eu vou te aguardar no outro vídeo. É só colocar no YouTube Matusalém Especialista e aí vai aparecer o meu canal. É só colocar lá no Mercado Livre Matusalém Especialista, vai aparecer meu canal. É só abrir o Google e colocar lá no Google Matusalém Especialista e vai abrir o meu canal. E aí você vai assistir, vai evoluir, vai se inscrever e vai dar certo. Que Deus abençoe, tamo juntos. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento.
Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar.